6h14, quinta-feira, 11 de dezembro. Faço esse vídeo antes de começar a fazer meu trabalho de formação jornalística com o canal, com o Brasil 247. A partir das 6h30, portanto, sendo agora 6h15, eu tenho 15 minutos. Tomando aqui à minha direita um gole de café requentado de ontem, com o estômago vazio. Não sei se me irá fazer bem, primeiro pelo estômago vazio, depois pelo café requentado. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Ontem me recolhi, ali agoniado com as notícias. Me lembro que eu peguei no Brasil 247, ali já à noite, o noticiário com o julgamento do deputado federal do Rio de Janeiro, Glauber, do Glauber. Glauber o quê? Rocha? Eu não sei, rapaz. O Glauber, ele tem um problema, ele quer ser martelo do mundo, certo? E tenta ali na Câmara Federal, com o grupo político dele, ser martelo do mundo, eu já disse. E ali, disciplinar o mundo, usar uma gramática do tempo, Eu já fiz parte, eu devo ser filiado ao PSOL, não sei, eu não dei baixa na justiça eleitoral, mas eu fui filiado ao PT e depois pertenci a uma corrente do PT chamada Força Socialista. Depois essa Força Socialista se transformou em Ação Popular Socialista, dentro do PT ainda, certo? Aí depois disso, a partir de 2003, com a Heloísa Helena e o impasse que ela criou ali, sendo senadora dentro fazendo a posição também cega dela de martelo do mundo, Ela criou um impasse e foi expulsa do partido por se rebarbar com as decisões do governo Lula, no primeiro governo Lula, em 2003. E ela resolveu então fundar uma nova agremiação. Em 2005 eu estava em Macapá, rapaz, e aí lá, se discutia a saída do PT, e a ida para o PSOL e aquela coisa toda, e foi o que aconteceu. Quem fazia a liderança aqui da Força Socialista era o prefeito e militante leninista, marxista, comunista, como ele se intitula, chamado Edmilson Rodrigues, certo? Ele saiu do governo da Prefeitura de Belém agora, em 2024. E eu não sei por onde anda o Edmilson, rapaz, eu não vejo esse cara assim, faz um tempão, mais lá eu acho que uns 10 anos. Grande militante, porra, eu sou. Militante de sofá, diz o outro ali, pra me sacanear. Mas ontem, rapaz, eu assisti ali parte do julgamento que o Brasil 247, por volta ali antes das 19 horas, mostrava ali o pau rolando, o pau cantando lá no... o pau cantando, rapaz, lá na Câmara dos Deputados, Eu vou chamar esse vídeo de ratos, para justamente ali, materializar uma imagem que eu tenho na minha cabeça, de um desenho animado onde ratos fazem festa num salão e de repente vê a notícia, não sei se era Tom e Jerry, eu não sei que coisa era aquela ali, mas era desenho animado e de repente vê a notícia de que o fulano vem aí, o gato, certo? Aí todo mundo começa a correr, se chocam, se batem, correm, pulam, tentam se esconder e aquela coisa toda, e aquela confusão. E sem querer aferir a dignidade dos ratos, assim que eu vejo hoje aí vejo a Ágora, certo? Eu vejo a Ágora dessa maneira, certo? Com o movimento de ratos. Eu disse que quando surgiu a notícia, de que os deputados lá na Câmara tinham aprovado aquele projeto
aquele projeto da dosimetria, sabe? Eu disse que não me indignava. Eu lembro do canal Brasil 247, sabe? Os jornalistas de manhã, sabe? Todo mundo ali assustado, sabe? Tinha uma advogada pernambucana, gaúcha pernambucana, tá certo? É vereadora lá em Recife, e ela se dizendo chocada, o Aquiles Lins também, sabe? O Alex eu não estava ouvindo bem a voz dele, mas eu acho que ele era o único que não se indignava ali, porque eu acho que ele é positivista, tá certo? Ele tenta ser jornalista, rapaz, apenas jornalista, e interpreta os fatos assim, sabe? Sem muito método, sabe? Se ele utilizasse ali o materialismo histórico dialético, sabe? Acho que ele não pensava assim dessa maneira. E ele se diz nascido ali, sabe, na Polônia, onde, sabe, era território hoje atual da Ucrânia, tá certo? Então ele se diz ucraniano, tá certo? Você que tem esse porradal aí da Polônia com a Ucrânia, com a Rússia, sabe, com o louco. Tem vindo aí, rapaz, sabe, eu não posso esquecer que eu estou falando dos ratos, hein? Tem vindo aí uns, aí, sabe, o algoritmo continua me falando em martelo, ela continua me martelando, sabe, me perseguindo, fazendo scalking, como disse o Glauber Braga. Glauber Rocha é um cineasta, é Braga o nome do cara, o Glauber Braga, sabe, dizendo que. Não, quem foi que fez? Alguém falou, sabe, eu acho que foi a Talíria, não sei, fazendo ali a defesa dele, sabe? Ou se não sei se foi aquele um outro deputado federal do Rio de Janeiro que tem um rabo de cavalo parecido com o meu. E ele dizia que o Glauber Braga teria sido vítima de stalking porque o ativista do MBL, sabe, para assim, eles têm uma técnica olavista, eu acho, sabe, de provocar. É tipo aquela história daquele programa, tem um programa na TV aí, que eles vão aí em lugares assim, sabe, e colocam as pessoas em situação difícil, sabe, em situação de improviso, e gravam tudo com o celular. Rapaz, o celular é uma maldição. Celular que está proibido hoje ali, sabe? Que está proibido na Austrália, tá certo? E eu só sei que o Glauber terminou chutando a bunda, rapaz, desse ativista que estava fazendo scalque com ele, sabe? E aí a Câmara queria se vingar, o Arthur Lira queria se vingar, tá certo? O Arthur Lira denunciado por ele, sabe, de praticar aí as emendas parlamentares a bel prazer, sabe, de fazer desvios, aquela coisa toda. O Arthur Lira não presta, tá certo? Nem ele, nem o Hugo Mota, nem o Eduardo Cunha, sabe, que é o mestre de todos eles aí. Vou tomar um gole de café. Eu só sei que foi assim, sabe, como ratos num salão, sabe, assim, correndo para cima e para baixo, que eu vejo hoje os deputados federais, os senadores, aqueles senadores ali liderados pelo Alcolumbre, rapaz, aquele Alcolumbre, sabe, é um cara assim, sabe, um cara assim, sabe, que causa repulsa, sabe, é um cara que flexiona o verbo. Eu tenho a impressão que o verbo, sabe, depois de preposição, ele não sofre flexão, ele é apresentado no infinitivo, sabe? Para nós calcularmos, para nós libertarmos, para nós, veja que estou falando de pra é preposição, tá certo? Então, se é para pensar, para calcular, para isso, para aquilo, o verbo no infinitivo, tá certo? Chega, me dói, sabe? Me dói isso. Depois de preposição, eu creio que o verbo não flexiona. Eu teria que perguntar para o Noam Chomsky, porque nessa hora me vem ali, sabe, a lembrança das estruturas que o Noam Chomsky fazia na sua teoria da linguagem, tá certo? Quando ele analisava as estruturas as estruturas verbais, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu fui, me recolhi, sabe, vendo ali, sabe, ali o julgamento do Glauber, e o Glauber foi absolvido, tá certo? E logo em seguida, depois, já assim por volta, já eu acho que estava de madrugada já, eu fui ali bisbilhotar o celular para verificar o que aconteceu do julgamento do Glauber. E acessei o canal do Conde, sabe? E ele estava lá dizendo e ele falando coisas, sabe? Coisas que eu, sabe, eu não entendo direito. Ele falando de vitória, sabe? Vitória do campo progressista ali, sabe? Me parece que o placar foi 222 a 220 ou qualquer coisa assim. O Glauber foi absolvido. Absolvido não, assim, não foi cassado, tá certo? Só que isso aí me gera um problema, sabe? Porque para ser caçado. Ah, não, mas me parece que no caso do Glauber eles fizeram ali um documento, uma resolução ou coisa parecida, sabe? Que desviou ali, sabe, a pena de cassação
por uma pena de por uma pena de suspensão de mandato por 6 meses, tá certo? Foi isso, isso aí deu uma aliviada, sabe? Deu uma distensionada. E por conta disso, me parece que a quantidade de votos, sabe, não era voto para caçar, portanto, eu não precisava ter a maioria simples ali, sabe, mais de 227 votos. E eles conseguiram, me parece, 222, eu não sei, não estou bem certo. 257 votos. E eu só sei dizer que o tal de Glauber escapou da cassação, mas assim é que eu digo, sabe? Ele é um cara, sabe, que quer martelar o mundo, sabe? E hoje eu não sei, sabe? Eu acho difícil você ficar, sabe, tentando, assim, sabe, impor essas coisas assim, éticas e morais, tá certo? Eu prefiro, sabe, a moral dos chineses hoje, sabe, que é a moral de Estado, uma moral coletiva, tá certo? E não a moral de um martelo só, tá certo? Porque de repente ali, sabe, quem é responsável, sabe, pela aplicação da norma é o Estado e está acabado, tá certo? É a ditadura, certo? Então tem que ter a ditadura, uma ditadura ali, a ditadura do proletariado, sabe como é na China, onde o partido, sabe, é a voz alta e o Estado é apenas uma voz do partido, aquela coisa toda. Vou tomar mais um gole de café. Quando eu falo do Glauber como o martelo, sabe, o martelo do mundo, eu fico imaginando assim que a gente vive uma democracia liberal, uma democracia burguesa, tá certo? E não dá, sob a ditadura burguesa, não dá, sabe, para você fazer, sabe, você não consegue transformação, na verdade é isso. O que você consegue são reformas, como se diz aí no nosso meio, certo? E mesmo assim, sabe, aí, sabe, a duras penas, como foi o julgamento do Glauber. Já o julgamento da Zambelli, da Carla Zambelli, ela também foi absolvido e eu dormi também com essa aflição, sabe, e procurei notícias, e agora de manhã está confirmado. Eu tenho aqui um post no Twitter, no X, tá certo? Que esclarece tudo, tá certo? Os pares dela, sabe, ali passaram horas e horas discutindo, mais de 2 horas discutindo. Os ratos no salão ali, sabe? E não sei se no final comemoraram ou não, me parece que não comemoraram. Mas os caras se rebarbaram contra a ordem do Supremo, tá certo? O Supremo julgou o caso dela, tá certo? Ela tem foro privilegiado e foi julgada em 2 processos, certo? Num processo em que ela invadiu ali as dependências do Conselho Nacional de Justiça, eu acho, e ali, sabe, se apropriou de dados, sabe, aquela coisa toda, com o uso de um hacker, certo, o Walter Delgatti, sabe. Aí a coisa veio a lume, ela foi processada e condenada a 10 anos de cana, me parece. E a outra foi aquela do jornalista, sabe, a quem ela perseguiu com uma arma em punho no dia anterior, sabe, ao da eleição de 24, tá certo? Era um sábado e ela estava armada e estava lá ali na avenida, às proximidades da Avenida Paulista, sabe? E ali dentro de uma mercearia, sei lá o que, tá certo? Havia ali uma reunião, tinha um jornalista negro, sabe? De repente o jornalista resolveu jogar chaveco para ela não gostou, sacou uma pistola 9 milímetros, sabe? Saiu querendo dar um tiro, rapaz, no negão, sabe? Aquela coisa toda. Houve a perseguição e ela foi ali também processada por porte ilegal de arma, aquela coisa toda e não sei mais o que. E hoje ela está na Itália ali, sabe, aí, condenada, sabe, presa, tá certo? Aí que foi que fez? O Xandão mandou a ordem, tá certo? Olha, aí, sabe, pode aí suspender o mandato aí da criatura, tá certo? Caçar o mandato aí, tá certo? Segundo a lei, o que eu pude observar, porque tem um ditado velho, rapaz, que diz assim, olha, ordem judicial não se discute. E o porra dos ratos ali resolveram discutir a ordem judicial do Xandão, rapaz, ver se pode. Não do Xandão, a ordem do Supremo, tá certo? O Xandão é apenas o relator, é apenas um mensageiro, tá certo? Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que os ratos, sabe, resolveram, sabe, ali o rato comandado pelo rato Hugo Mota, tá certo? Ao invés de mandar a ordem, sabe, a ordem do Xandão, sabe, o despacho do Xandão, como é que a gente diz? O despacho do Xandão, sabe? É um mandato, como é que a gente chama, hein?
Eu só sei dizer, rapaz, ele pegou, em vez de mandar, sabe, discutir na mesa diretora, sabe, e ali a mesa diretora, ali, sabe, que é um grupo ali dos líderes, da liderança, sabe, dos deputados ali da Câmara, ao invés de eles tomarem a decisão e darem a ordem, tá certo? Comandadas pelo Hugo. O Hugo resolveu, rapaz, refrescar, resolveu criar confusão, rapaz. Aí o que eu pergunto, onde é que está, sabe, veja, que toda a repartição pública, sabe, porque faz contratos e tem assuntos jurídicos, está certo, dentro, tem uma assessoria jurídica, eu mesmo fui assessor jurídico, sabe, na Secretaria Municipal de Saúde, fui chefe, inclusive, da assessoria jurídica, eu fui chefe da Secretaria de Educação, tá certo, eu trabalhei com mais de 20 advogados, tá certo, sob minha responsabilidade ali, sob minha orientação. Tomar um gole de café. Eu não sei que bem me fará esse café, tá certo? Sei que ele tá fraco, só que o problema é que ele é de ontem, tá certo? E eu esquentei no micro-ondas, mas tudo bem. Mas o fato é, rapaz, que tem um dito aí que diz assim, que ordem judicial não se discute, tá certo? Se cumpre. E aí, porra, veio um acórdão, sabe? Um acórdão do Supremo, era para ser cumprido, rapaz. O cara não tinha nada que espichar o assunto e levar, diz que pro plenário da Câmara Federal, tá certo? Aí a conclusão que se tem, tá certo? Se ordem judicial não se discute, tá certo? O caminho que é indicado é que o tal de Hugo Mota deveria ter recebido, sabe, a ordem do Supremo, sabe, encaminhado ali na mesa diretora e mandado, sabe, ali os meios ali, sabe, publicar um ato, certo, ali um ato suspendendo, sabe, ali o mandato da Carla Zambelli, aquela coisa toda, tá certo? Aí eu acho que eles se prendem numa jurisprudência que existe de um tal de Donadon aí, não sei como é o primeiro nome do cara, eu olhei assim só com o rabo do olho a notícia, tá certo? Um cara que padeceu a mesma situação, rapaz, sabe? E ele foi sabe, houve um mandado de segurança aí, o Lindbergh Farias me parece que vai fazer isso, tá certo? Pedido então é para suspender os efeitos da decisão que os ratos tomaram ontem, sabe? Que os ratos tomaram ontem na sessão, aquela sessão escrota, sabe, do processo da Carla Zambelli, tá certo? Porque eu acho que o caminho é esse, rapaz, o caminho é curto. Se decisão judicial não se discute, seja sentença, seja acórdão, tá certo? Decisão judicial é para ser cumprida, tá certo? Se cumpre, ponto final, e o Supremo é a última voz, tá certo? O que acontece? Essa situação vai voltar para o Supremo vai discutir, tá certo? E quem deu a ordem, sabe, vai terminar ali suspendendo o ato da Câmara, do plenário da Câmara Federal, tá certo? E o que é que vai? Vai criar o mesmo tensionamento, é a mesma situação ali, sabe, daquela coisa do tal Paulinho da Força, que foi autor do relator de um PL, de um projeto de lei sobre dosimetria, tá certo? E os caras resolvem mexer, sabe, com o trem andando, sabe, aí, sabe, as coisas aí no mundo jurídico, no mundo processual, no mundo penal, tá certo? E a coisa não funciona dessa maneira, rapaz. Que dosimetria? A dosimetria já foi decidida, tá certo? Os criminosos estão condenados, tem uma dosimetria para eles, tá certo? Esse padrão que eles instituíram agora, com essa lei que foi aí, sabe, aprovada, vai valer para frente, não vai trazer nenhum benefício para trás, tá certo? Ele tem dois princípios aí, ex tunc, ex nunc, mas na minha avaliação acho que não aplica aí no caso, tá certo? Tá certo? Porque aí vai ter questões de desvio de finalidade, sabe? Problema com impessoalidade, com o princípio da impessoalidade, aquela coisa toda. E vai terminar dando em nada, tá certo? E vai valer para frente, tudo bem. Se poderia até aproveitar essa porcaria aí de ratos, tá certo? E o problema agora está com os ratos. Se isso aí foi no espaço ali da Câmara dos Deputados, com os ratos da Câmara dos Deputados, tem agora o problema com os ratos da Câmara do Senado, tá certo? Aí eu pergunto novamente para que vale a assessoria jurídica, sabe, desses órgãos aí, tá certo? E que veja lá que não são apenas um, sabe, um sujeito, tá certo? Não é apenas um sujeito ali, sabe, nessa assessoria, são vários, tá certo? E eles não chegam a um consenso, e esses caras querem bater, rapaz, bater, sabe, bater chapa, sabe, é bater chapa que diz, sabe, com os membros do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Uns caras aí, sabe,
Ele, na verdade, poderia até ter, sabe, cabeça com cabeça e bater, tá certo? E encontrar ali, sabe? Mas só que o pessoal do Supremo não vai abrir mão, rapaz, sabe, do seu poder, tá certo? E de ser a última palavra. Aí eu caio novamente aqui, certo? A última palavra, sabe, em matéria aí, sabe, institucional, sabe, de controle e de segurança jurídica, sabe, seja o que for, é do Supremo Tribunal Federal, rapaz, sabe? Porra, esses ratos são fodas. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Já aí os 15 minutos que eu me dei, sabe, são 19 já. Aqui, sabe, são 6 horas e 34, tá certo? Eu vou agora assistir o canal Brasil 247, tá certo? Para ver essas notícias aí, tá certo? Mas no fundo é assim, são essas duas notícias impactantes, a do Glauber Braga, tá certo? E a da Zambelli, tá certo? São matérias de interesse jurídico, e eu me meto, sabe, nessa questão aí, que eu sou da área jurídica primeiro, tá certo? E depois eu tenho alguns rudimentos nessa área aí de direito processual, direito penal, direito processual, que daí, sabe, são aí, sabe, aí são rudimentos aí, sabe, senso, não vou dizer que é senso comum, porque aí, sabe, mas são rudimentos aí básicos do direito processual, tá certo? E de direito constitucional que a gente pode manejar assim com um mínimo aí, sabe? Mas ouvindo outras pessoas, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? Caboclo Falador, rapaz, sabe? Pô, bicho. Mas agoniado, um caboclo falador agoniado com essas coisas, tá certo? E eu tô fazendo agora esse vídeo agora, sabe? Que é para me dar tempo depois que eu preciso trabalhar, rapaz, sabe? Eu não posso colocar esse vídeo aí, sabe? Logo de manhã cedo aí, no começo aí, sabe? Quando todo mundo trabalha, eu preciso trabalhar também. E eu sei que quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, quem dizia isso era a mestra, minha mãe, tá certo? Bom dia.